Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kiritos Umaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulos 83 e 84. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos para você ser sempre notificado, e que sempre fiquem de olho na comunidade do canal ao eu posto enquetes para escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 83. Última vez. A frota de Tartes de Amande dispara uma rodada de balas de canhão no Sunny, mas erra quando a preparação do Kadubsu, golpe de explosão, é concluída. No entanto, pouco antes de ser ativado, Big Mom agarra a popa do Sunny e inclina o navio para trás, fazendo com que um dos barris de cola caia do motor do Sunny. Depois de perceber o que aconteceu, Nami se prepara para restaurar o motor enquanto Chopper e Brook interceptam as próximas rodadas de balas de canhão disparadas pela frota Diamante. Jinbei vai ajudar, mas Nami diz a ele para comandar o leme enquanto ela desce do convés, e ela dá a ele um tom de descagem de Frank para lhe dizer como ativar o cu de Burst. Enquanto isso, para o horror de Katakuri, Brulé aparece no espelho atrás de Luffy para tentar ajudar, e Luffy então usa o outro braço para agarrá-la. Quando Big Mom começa a dar mordidas no Sunny, os chapéus de palha veem em estado de choque que Perospero está vivo e sem o braço direito. Naruto desce para o convés, onde recarrega o barril de cola que havia sido derrubado. Com um braço agarrando Katakuri e outro braço agarrando Brulé, Luffy diz à sua tripulação que deixará o resto para eles e retornará para eles mais tarde. Seguindo as instruções de Frank, Jinbei espera que a energia da cola aumente. Após terminar, puxa a alavanca. A explosão atinge Big Mom a queima-roupa, e o Sunny é enviado voando sobre a frota Diamante e para longe. Como estão no ar, porém, os chapéus de palha olham e não veem nenhum vestígio de Luffy ou Katakuri. Espelho mundo. Luffy puxa a si mesmo e Katakuri através do espelho de Sunny para o Mirror World, e Luffy quebra o espelho que leva até lá enquanto ele enfrenta Katakuri. Então essa é a determinação de um capitão. Mas você não é páreo para mim. Este lugar será seu cemitério. Katakuri disse para Luffy, que apenas olhou furioso. Eu voltarei para o Sunny depois que eu te derrubar. Luffy disse enquanto os dois se entreolharam. Agora. Espelho mundo. NA. Esta luta é canônica. Fique à vontade para pular para a próxima mudança de cena em itálico para cada uma. Eu vou chutar sua bunda. Luffy olhou furioso enquanto os soldados o provocavam antes de ser silenciado por Katakuri, que levantou um braço. Você é perigoso, Luffy, chapéu de palha. Mesmo que tenha sido imprudente, não há muitas pessoas que possam causar tantos danos nos piratas da Big Mom. Se eu deixar você fugir, você será uma ameaça maior para a mamãe. Mas em termos de habilidade, você está em um nível bem inferior ao meu. Preciso cuidar de você agora. Katakuri explicou fechando os olhos. Eu não vou ser derrotado. Eu vou te ensinar que sempre há alguém mais forte que você. Luffy apenas se recostou antes de correr em direção a Katakuri com um soco com infusão de Haki. Aqui vou eu. Ele pulou na cabeça de Katakuri, que facilmente se esquivou dos ataques. Luffy caiu antes de se virar com um chute que Katakuri se afastou e deu um soco no rosto de Luffy, mandando-o de volta. Isso é tudo que você tem? Luffy pulou em Gia Sekendo, Gear Second, e deu um soco. Gomu Gomu no Jeto Pistoru. Pistola jato de chiclete. Os olhos de Luffy se arregalaram ao ver Katakuri bloquear o soco com seu braço mochi esticado. Ele então pulou para trás e lançou os dois punhos ao mesmo tempo. Gomu Gomu no Jeto Tsun Pistorus. Pistolas a jato de chiclete. Katakuri evitou o ataque, fazendo Luffy acertar dois espelhos antes de se esquivar de outro golpe, fazendo Luffy destruir um terceiro. Katakuri então apareceu ao lado de Luffy antes de sussurrar. Eu posso me esquivar para sempre. Luffy pulou para longe, pulou no ar e jogou o braço para trás, torceu-o e fez com que ele ficasse preto com Haki. Gomu Gomu no Kuhai Furu. Rifle Gangan Hulk. Luffy jogou o braço para frente apenas para Katakuri se esquivar saltando alto no ar. Luffy fez o mesmo e jogou os braços para trás e cobriu Haki.
Gomu Gomu no Guru Basca. Gangan Eagle Bazooka. Trazendo os braços para frente, Luffy bateu as mãos no chão enquanto Katakuri se esquivava antes de pularem com ele evitando os ataques de Luffy. Katakuri apareceu pelos outros enquanto Luffy, com a perna levantada no ar, Haki infundido bateu em um pilar e caiu. Gomu Gomu no Kuakuzu, Machado Gangan Hulk. Inútil. Katakuri se esquivou saltando para o lado do ataque enquanto a poeira levantava antes de Luffy atacar com uma fúria de punhos que Katakuri igualou com braços Moshi criados. Kugatoringu. Falcão Gatling. Tripulação do Chapéu de Palha. O Sunny pousou nas águas azuis do oceano enquanto nuvens de tempestade se formavam à sua frente. A tripulação procura brevemente por Luffy, mas deduz que ele deve ter ido para o Mihould. Brook e Chopper então se perguntam onde Pedro está, e Nami explica a eles sobre o sacrifício de Pedro quando começa a chover. Os três e Cenoura ficam emocionados e choram, mas Jinbei diz para eles não ficarem chateados. Isso irrita Brook, mas Jinbei diz a eles que Pedro estava se preparando para se sacrificar e que seu sacrifício foi o que lhes permitiu escapar do ataque dos piratas Big Mom em Whole Cake Island. Como eles ainda estão em Toto Land e os piratas da Big Mom logo os perseguirão novamente, eles precisarão trabalhar e estar vigilantes para escapar e honrar o objetivo de Pedro. Isso estimula Nami, Chopper, Brook e Carrot a entrar em ação, e eles rapidamente se posicionam para ajudar em sua viagem. No entanto, Carrot logo avista a frota dos piratas Big Mom vindo atrás deles, e é acompanhada pela própria Big Mom, que está andando sobre uma lesma marinha doce criada por Perospero que tinha uma prótese de braço direito feita de doce. Sanji, Pudim e Chiffon. Em outro lugar, enquanto Sanji, Chiffon, Pudim e Nitro cavalgam Rabi em direção à Ilha do Cacau, Sanji descobre que Lola é uma mestre chocolateira. Chiffon revela que Lola era a ministra do chocolate que governava a Ilha do Cacau antes de fugir, e o cargo não foi preenchido desde então, pois o melhor candidato, Pudim, se recusa a ocupar o lugar de Lola. Pudim, atualmente escondida na frente enrolada de Rabian, se recusa a sair porque ela não quer ser vista com Sanji em seu vestido de noiva. Espelho Mundo Luffy vs Katakuri. Luffy, agora com os dois braços em Giasudo, Gearferd, saltou para trazê-los para frente para um ataque. Gomu Gomu no Gurizur Magunamu. Gangan Grizzly Magnum. Katakuri criou dois braços maiores e colidiu com os de Luffy antes de se formar em torno deles. Ele então começou a girar fazendo Luffy colidir com as paredes antes de se orientar e correu antes de o ar viajar para sua perna e levantou-a antes de adicionar aqui. Gomu Gomu no Giganto Akuzu. Machado Gigante de Chiclete. Luffy abaixou a perna antes que uma sombra tomasse conta dele. Olhando para cima, ele viu uma perna ainda grande coberta de Haki prestes a acertá-lo antes que o inferno acontecesse. Acertou Luffy no chão criando uma cratera. Os homens aplaudiram antes de Luffy começar a se mover. Ele se levantou e começou a lutar contra Katakuri com socos antes de ver Brulé segurando um espelho com um quarto no Sunny dentro antes de pegar um caco de espelho daquele que ele quebrou. Anteriormente Chocolate Town, Ilha do Cacau, Sanji, Chiffon e Pudim. Pudim algema Chiffon para fazê-la passar por prisioneira e consegue dizer a Sanji para se esconder no rebanho de Rabian. O grupo chega à Ilha do Cacau, e Pudim garante aos cidadãos preocupados que Chiffon não era um membro importante do plano de seu marido, Capone Bege, de assassinar Big Mom. Um policial de Choco a leva à fábrica de doces e eles discutem o casamento e a violência de Big Mom. O oficial afirma que os 31 melhores chefes de Whole Cake Island foram reunidos para ajudar a fazer o bolo, enquanto os chefes saem, prontos para começar a trabalhar. Os WCI-31 se apresentam ao grupo de Pudim, e ela instrui os cidadãos do lado de fora a não espiarem dentro da fábrica de doces em nenhum momento. Ela então faz com que cada um dos chefes se encontre com ela sós e manipula suas memórias para fazê-los pensar que o casamento entre ela e Sanji foi um sucesso e que o bolo foi estragado pelo clima. Enquanto isso, Sanji mostra a Chiffon suas plantas para o bolo, e ela fica surpresa ao ver como ele se lembrava perfeitamente de todos os ingredientes apenas pelo cheiro. Pudim então se junta a eles e revela o que fez aos chefes. Sanji então dá ordens a eles,
dizendo a Chiffon para fazer o bolo de Chiffon e a Pudding para fazer o chocolate, e ele fará um ingrediente secreto que, segundo ele, desbloqueará a verdadeira felicidade. Ele explica que terão apenas 2 horas e 40 minutos para assar o bolo e vão decorá-lo após levá-lo para o mar, com a intenção de cruzar o caminho da Big Mom e dos piratas do chapéu de palha entre a Ilha do Cacau e a Ilha Whole Cake e alimentá-la lá. O WCI-31 não acha que eles possam cozinhar em tão pouco tempo, mas Chiffon os intimida e os coloca em ação quando o grupo começa a trabalhar. O ensolarado Naruto entrou no banheiro masculino antes de ver flechas de fogo usando um espelho na parede antes de atirar. Ele então correu para fora antes de gritar. A equipe da Big Mom está tentando colocar fogo no Sunny com qualquer espelho. Qualquer um que puder começar a destruí-los. E o Luffy? Nami gritou enquanto Naruto corria para o banheiro. Vamos para a próxima ilha e roubaremos uma grande o suficiente para ele voltar. Abrindo a porta, Naruto mirou com a mão esquerda e atirou no espelho na parede antes de fechar a porta. Mas se eles incendiarem o Sunny, talvez não consigamos fugir a tempo. Jinbei dirigiu o navio para evitar balas de canhão enquanto Chopper e Brook interceptavam alguns dos tiros. Antes que a tripulação de Sunny possa fazer qualquer coisa, no entanto, eles de repente se deparam com uma onda enorme criada por Big Mom e o Mano Doce de Perospero. A tripulação se encolhe de terror, exceto Jinbei, que faz a tripulação fixar cordas nas velas. Ele então agarra as cordas enquanto está no leme, permitindo-lhe controlar as velas sozinho. No topo da onda, Perospero olha para Big Mom. Mate, espere, 1 minuto, mamãe. Ele gritou quando a onda começou a cair. Se você fizer isso, o bolo também vai afundar no mar. Ele avisou a Big Mom. Mamãe. Mas é tarde demais quando as ondas começam a quebrar. Jinbei dirige o navio direto em direção à onda, e os chapéus de palha têm certeza de que morrerão quando a onda descer. No entanto, eles se encontram dentro de um bolsão na onda. A sala verde, Jinbei afirmou enquanto tudo ficava com uma tonalidade verde. É uma breve sala de ondas que se forma dentro de uma onda em colapso. Para as crianças da tribo dos homens-peixe, era o lugar perfeito para brincar. Vamos navegar por ele, esperem. Jinbei gritou enquanto usava as cordas para tirar o navio da onda. Eles então percorreram todo o navio e destruíram todos os espelhos do navio. Chopper então pegou o fragmento que continha Luffy, chamou sua atenção e fez planos para se reunir na Ilha do Cacau a 1 hora. Ilha do Cacau. Os chefes preparam os ingredientes às pressas, mas descobrem que falta manteiga. Sanji manda eles usarem ameixas para fazer um purê que vai substituir a manteiga, impressionando eles e o pudim. Ela fica extremamente animada cada vez que os chefes comentam que eles combinam ou afirmam que são marido e mulher, a ponto de desmaiar. Mais tarde, a criação do bolo de casamento está indo bem e sem problemas, e Sanji acredita que eles vão terminá-lo a tempo. Pudding se esforça muito para se concentrar em sua tarefa sem se distrair com Sanji é testada quando fica com ciúmes dele elogiando Chiffon. Enquanto isso, Charlotte Oven se aproxima da Ilha do Cacau com a intenção de acompanhar o desenvolvimento do bolo de casamento. Espelha o mundo. Luffy, sem jaqueta, lutou para fugir de Katakuri enquanto segurava os pequenos restos do espelho, mas é jogado no chão por um chute gigante de Machado Mochi, e sua tripulação fica muito preocupada. Porém, Luffy age como se tudo estivesse bem e aprova o plano de se reunir na Ilha do Cacau, fazendo com que seus tripulantes comemorassem. Enquanto isso, Katakuri tirou um tridente de dentro de seu corpo. É um tridente rosa, com 3 pontas bem juntas. A ponta do meio tem o formato de uma lança completa, enquanto as 2 laterais são meias lâminas. Luffy então olhou para Katakuri. Eu não vou morrer aqui. Ninguém morre porque quer. A maioria das mortes vem de má vontade. Você vai morrer aqui em breve. Katakuri explicou a Luffy quando Brulé começou a provocá-lo. Luffy tentou dar um soco na mulher,
mas Katakuri o agarrou pelo pulso e o jogou contra a parede. Ele então virou seu braço para Mochi e girou seu tridente antes de empurrá-lo para Luffy. Moshitsuki! Impulso Mochi! Luffy caiu no chão para se esquivar de Katakuri, que bateu na parede e fez um buraco nela. Essa foi por pouco. A parede então começou a desabar e Luffy correu para frente e pulou para fora do caminho. Este tridente se chama Mogura, Katakuri falou, fazendo Luffy olhar para trás para ver Katakuri parado atrás dele. Sua mão ou seu pé? Diga o nome das partes do corpo que você mais pode dispensar. Vou cortá-las para você. Ele então girou em Luffy, que se esquivou, foi para Gyasudo, Gear Verde, e atacou com um punho giratório. Gomu Gomu no Giganto Haifuru. Rifle gigante de chiclete. Katakuri se esquivou antes de Luffy atacar com um punho normal que ele bloqueou com o seu próprio. Katakuri se prepara para usar Moshitsuki em Luffy no ar, mas Luffy consegue usar a parede para se afastar de Mogura. Luffy tenta contra-atacar, mas Katakuri o joga na parede e o ataca novamente com Mogura. Luffy evita por pouco ser empalado, e quando Katakuri tenta outro ataque, ele se agacha para passar por baixo dele. No entanto, isso o impulsiona para cima, direto para o teto, e Katakuri o chuta de volta contra a parede. Luffy cai no chão logo antes de Katakuri atingir seu lugar na parede com Moshitsuki, e ele fica totalmente atordoado. Luffy consegue se esquivar de mais ataques de Katakuri, mas qualquer uma de suas tentativas de ataque o leva a ser ferido. Luffy tenta agarrar Mogura. Katakuri o puxa bem a tempo, e quando Luffy tenta atacar novamente, ele joga o chapéu de palha no chão antes de prendê-lo com a mão. Katakuri se prepara para atacar Luffy a queima-roupa, mas Luffy consegue parar Mogura com as pernas. Isso permite que ele dê um soco no chão e escape das garras de Katakuri. De repente, a área se transformou em Mochi, capturando Luffy enquanto ele se lembrava de sua luta com Doflamingo e dele transformando os prédios em barbantes antes de morder seu braço. Apenas para Mochi arrancar sua cabeça antes de ser girado e jogado no chão. Katakuri então fez outras paredes baterem em Luffy antes que ele puxasse um relógio de bolso de ouro e visse que eram 15 horas e 40. Como demorei muito tempo e trabalho para derrotá-lo. Estou 40 minutos atrasado para a merienda de hoje. O sofrimento não vai durar muito. Adeus, chapéu de palha. Ele se virou para caminhar e viu cozinheiros correndo até ele com um carrinho de donuts grandes e chá antes de criar uma pequena casa ao seu redor e os doces para comer em paz. E fez Luffy sair das paredes do Mochi comendo-os e revelando que ele também estava acima do peso. Luffy fugiu. E depois voltou, revelando que estava de volta ao normal antes de destruir a casa com um grande punho. E revelou Katakuri deitado de costas e cantando enquanto come donuts alegremente com uma boca bastante grande. Katakuri vê Luffy acima dele e imediatamente fica furioso, e seus chefes fogem de medo. Katakuri se aproxima deles com grande fúria e empala um deles com Mogura. Os outros chefes tentam implorar a Katakuri, prometendo não contar a ninguém, mas Katakuri acaba interpretando mal uma afirmação como um insulto contra sua boca, fazendo com que ele deixasse os braços quadrados e batesse os chefes na parede com um poder devastador. Ele então volta sua atenção para Luffy e o domina com seu Busoshoku Aki superior enquanto o derruba no chão. No entanto, quando Luffy se levanta, ele consegue usar seu Kibunshoku Aki para desviar do soco de Katakuri e chutá-lo na mandíbula, para sua surpresa. Ele então consegue evitar mais ataques e começa a descobrir como o poder de Katakuri funciona enquanto ele ativa o Gear Force. O enfurecido Katakuri cria gavinhas de Mochi do chão e ataca Luffy com eles, mas Luffy consegue evitá-los e Katakuri é incapaz de acompanhá-lo. Quando ele é atingido pela Kong-Gun de Luffy e é lançado voando. O ensolarado. No Sunny, os chapéus de palha percebem que também não estão sendo perseguidos, e Jinbei se pergunta se Aladdin e os Piratas do Sol conseguiram escapar em segurança. Nas profundezas do oceano, as lesmas do mar se reuniram em torno de Charlotte Praline, enquanto ela canta para impressioná-los e impedi-los de fazer seu trabalho.
e Aladdin espera que isso ajude Jinbei. Continua. Capítulo 84 Última vez. Ele então volta sua atenção para Luffy e o domina com seu Busoshoku Aki superior enquanto o derruba no chão. No entanto, quando Luffy se levanta, ele consegue usar seu Kibunshoku Aki para desviar do soco de Katakuri e chutá-lo na mandíbula, para sua surpresa. Ele então consegue evitar mais ataques e começa a descobrir como o poder de Katakuri funciona enquanto ele ativa o Gear Force. O enfurecido Katakuri cria gavinhas de mochi do chão e ataca Luffy com eles, mas Luffy consegue evitá-los. Katakuri é incapaz de acompanhá-lo quando ele é atingido pela Kong-Gun de Luffy e é lançado voando. O ensolarado. No Sunny, os chapéus de palha percebem que também não estão sendo perseguidos, e Jinbei se pergunta se Aladdin e os Piratas do Sol conseguiram escapar em segurança. Nas profundezas do oceano, as lesmas do mar se reuniram em torno de Charlotte Praline, enquanto ela canta para impressioná-los e impedi-los de fazer seu trabalho, e Aladdin espera que isso ajude Jinbei. Agora. Espelho Mundo Luffy vs Katakuri. Meus ataques passaram pelo seu corpo então. Luffy gritou. Enquanto corria para Katakuri lembrando-se da primeira luta contra o irado. Eu estava errado. Você pode ser acertado também. Luffy lançou seu braço para frente enquanto Katakuri o cobria com Aki fazia um X. Luffy deu um soco em Katakuri fazendo-o voar para trás ainda em pé. Até mesmo a sua defesa de armamento resistente pode ser quebrada pelo meu Gear Su. Gear Force. Luffy então o acerta com as duas mãos, fazendo Katakuri deslizar contra uma parede antes de levar um soco no estômago. Voando de volta, Katakuri se lembra das palavras de sua irmã antes de começar a recuar. Ele então se inclinou e caiu de cabeça e virou para cima antes de Luffy começar a acertá-lo com vários socos, fazendo-os passar por ele novamente. Katakuri então deu um soco em Luffy com vários braços, combinando Gear Force com seus socos de Shikaramoshi, e Luffy mais uma vez não conseguiu acertá-lo. Katakuri amarra Luffy com fios de mochi ao redor de seu corpo e o ataca com gavinhas de mochi do chão. Luffy então fica sobrecarregado quando Katakuri cria vários braços remotos, e é incapaz de se esquivar de Shikaramoshi enquanto leva um soco na parede. Ilha do Cacau. Puro puro puro. Pudim recebe uma ligação de Brulé, que verifica o bolo e revela que ouviu o plano dos chapéus de palha. Enquanto isso, fora da fábrica, os cidadãos ficam chocados ao ver Pond se aproximando deles, que deseja entrar e ver sua filha Chiffon, mas os cidadãos o empurram de volta devido aos desejos de Pudim. Brulé diz a Pudim que os chapéus de palha estão planejando-se reunir com Luffy na Ilha do Cacau a 1 hora, mas eles não terão sorte em fazê-lo, pois ela revela que Luffy está lutando contra Katakuri no mundo dos espelhos e, portanto, certamente morrerá. Mesmo que os chapéus de palha cheguem à Ilha do Cacau mais cedo, eles serão interceptados pelo exército de Oven que acaba de chegar. Oven é informado pela polícia de Choco que ele não pode entrar na fábrica de doces, o que ele aceita, e então vê Pond batendo na porta tentando entrar. Oven reconhece seu espadrasto e dá um soco nele, fazendo Pond implorar misericórdia ao ex-enteado. Porém, Oven afirma que é necessário se livrar de Pond, pois Big Mom virá para a Ilha do Cacau e não ficaria feliz em vê-lo. Dentro da fábrica, Pudding expressa preocupação a Sanji sobre Luffy ir contra o invicto Katakuri, mas Sanji apenas responde com confiança de que Katakuri sofrerá sua primeira derrota hoje. Sanji reafirma a Pudding que Luffy vai vencer Katakuri e a única tarefa deles é fazer o bolo, o que ela volta a fazer com grande entusiasmo. Mais tarde, um dos WCI-31 está à beira da morte devido à pura felicidade de comer o chantilly sim completo de Sanji. O bolo de chiffon do chiffon e a cobertura de chocolate do pudim também estão prontos, e Sanji nota que eles estão se saindo bem. Ele decide levar os ingredientes para um navio e construir o bolo enquanto eles navegam em direção ao Sunny, e fica animado para entregá-lo a Big Mom. Ilha das Nozes. Amande, Monday e Phileas chegam à Ilha Nude depois de ouvirem que ela está sob ameaça da Big Mom. Amande observa
Enquanto Big Mom, louca por bolo, pousa na ilha e começa a destruir prédios em busca do bolo de casamento, o que horroriza ela e Perospero. Espelho Mundo. De volta ao Mirrorworld, Katakuri prevê que o efeito do Gear Force logo passará, o que acaba beneficiando muito Luffy quando ele descobre e imediatamente começa a fugir. Katakuri transforma todo o seu corpo em Mochi e desliza no chão em uma velocidade muito rápida assim que o efeito do Gear Force passa, e Luffy luta para manter distância de Katakuri, pois agora ele precisa de 10 minutos antes de poder usar Haki novamente. Katakuri ataca Luffy com Shikara Mochi, e ele luta para evitá-lo. No entanto, ele então avista Brulé em uma esquina e fica em êxtase ao agarrá-la e pular através de um dos espelhos. Katakuri fica horrorizado porque Brulé se deixou aberta a isso e tenta agarrá-los antes que escapem, mas acaba quebrando o espelho. Lá fora, Luffy e Brulé acabam em uma casa na Ilha Nuts, e o plano de Luffy de descansar lá por 10 minutos é interrompido quando a furiosa Big Mom destrói a casa. Lá, Luffy e Brulé assistem em estado de choque enquanto Big Mom destrói Nuts Island enquanto Perospero e Amande tentam impedi-la. Perospero e Amande tentam impedir a furiosa Big Mom de destruir a ilha quando Perospero vê Luffy e Brulé logo abaixo dele e de Big Mom. Ele aponta Big Mom para Luffy, e ela joga uma grande parte da torre de amendoim no chapéu de palha, forçando-o a fugir com Brulé a reboque. Perospero cria uma Candy Wall e Luffy tenta quebrá-la, mas seus socos no Gear Verde são ineficazes. Sem Haki. Perospero cerca Luffy com a Candy Wall enquanto Amande aparece atrás dele e tenta cortá-lo com Shirao, mas Luffy se esquiva do ataque e puxa a si mesmo e Brulé por cima da parede, deixando Amande preso. Perospero então transforma a parede em uma lesma se movendo em direção a Luffy, e Big Mom pula nela enquanto exige seu bolo de casamento de Luffy. O Candy Slug acaba causando ainda mais devastação em Nuts Island, e Perospero e Big Mom perdem Luffy de vista. Luffy corre pela rua, com a intenção de encontrar um lugar para descansar até recuperar seu Haki e retomar sua luta contra Katakuri. No entanto, ele acidentalmente deixa cair Brulé, e ela se esconde dentro de um pedaço de um prédio caído, feliz porque Luffy não a encontrará. No entanto, quando Luffy a chama de Brent, ela inadvertidamente aparece para lembrá-lo de seu nome, fazendo com que ele a recapture e amarre-a. Com Brulé de costas agora, Luffy entra em um prédio e tenta pular através de um espelho, mas para quando leva um tiro. Dengue! Ele olha para trás e vê uma mulher alta e magra com pescoço comprido. Ela tem uma cabeça quadrada e longos cabelos azuis ondulados. No torso, ela usa apenas uma jaqueta roxa escura aberta mostrando seu decote, que termina na metade do peito, além de uma bandoleira no peito. Ela também usa calças listradas verticalmente roxas escuras e um chapéu coco roxo escuro, bem como um cinto de munição na cintura. Charlotte Filé, quinta filha de Charlotte. Eu não vou deixar você fugir, chapéu de palha. Enfilé atira em Luffy, mas seu corpo devolve as balas para ela, e ele consegue despistá-la puxando a si mesmo e Brulé para um telhado. No entanto, ele é confrontado por outra mulher bloqueando seu caminho. Ela é uma mulher atarracada, com um rosto e pescoço gordos, cabelos longos e ondulados, azul petróleo, e usa um vestido amarelo abotoado, bem como um chapéu preto de abas largas na cabeça com flores rosa ao redor. Charlotte Monday, segunda filha de Charlotte. Ela então tenta atacá-lo com sua espada, mas Luffy responde colocando Brulé no caminho de sua espada, impedindo-a de atacá-lo. Eventualmente, Monday desencadeia um ataque, mas Luffy se esquiva e faz com que o prédio abaixo dele desmorone. Luffy volta a correr pela rua com Brulé a reboque, mas Big Mom o vê e desencadeia um ataque devastador com Napoleão, fazendo Luffy entrar em uma casa e pular em um espelho. Eles pousam no mundo Mirror, onde Luffy tenta descansar, mas Brulé chama Katakuri para resgatá-la, fazendo com que ele os encontre. Katakuri estende a mão para agarrar Brulé, e por pouco não consegue quando Luffy consegue pular através de outro espelho. O grupo de Mont Dore na ilha Whole Cake então ouve relatos de diferentes ilhas sobre
Luffy sendo avistado, até que finalmente Luffy e Brulé chegam a uma casa onde estão sozinhos. Brulé se pergunta por que Luffy não foge simplesmente para a Ilha do Cacau, revelando que os piratas Big Mom descobriram o plano de sua tripulação. No entanto, Luffy quer lutar contra Katakuri, e ele percebe que Kenbun-shoku aqui pode se esgotar assim como Buzu-shoku aqui. No entanto, em vez de tentar esgotar o Aki de Katakuri, ele se lembra de Hylig ensinando-lhe que Aki fica mais forte quando enfrenta oponentes fortes, e ele decide fortalecer seu próprio Aki contra Katakuri até atingir o nível de Sweet Commander. Piratas do Tanque de Fogo. No Nostra Castelo, Bege se pergunta por que mais piratas Big Mom não os estão perseguindo, e Vito aponta que as lesmas do mar territoriais não parecem estar operando e se conectando com o Dendemushi da tripulação como normalmente fariam. Bege ordena que sua tripulação leve o navio pelo caminho mais curto até a ilha do Cacau, onde irão buscar Chiffon. O ensolarado. Ninguém vem atrás de nós. Chopper gritou enquanto ele e Carrot estavam no ninho do corvo olhando ao redor. Isso é estranho, Jinbei falou enquanto se sentava ao volante. Alguém deveria estar nos perseguindo neste território. Isso deve ser uma armadilha. Nami exclamou cruzando os braços sob o busto. Big Mom parecia fora de controle antes. Naruto refletiu de seu lugar. Talvez eles estejam tentando impedi-la? Ouvi dizer que ela atacará seu povo nos ataques que tiver. Mais tarde, Naruto vestiu jeans desbotados e uma camisa preta, já que Nami vestia apenas um suéter branco com cinto e estendeu seu cajado. Está quieto. Ela disse olhando em volta. Inacreditavelmente. Jinbei falou. Mas não vai ser tão fácil assim para sempre. Ela se orgulha de ser uma Yonko, imperador, ponto. Não temos escolha a não ser continuar. Brook disse ansioso. Ai. Sim. De qualquer forma, devemos voltar ao caminho reto que estávamos. Nami explicou enquanto uma brisa aumentava. Se não conseguirmos nos encontrar com Sanjiko e os outros que vão trazer o bolo, além de estarmos separados, teremos que lidar com a ira da Big Mom até o fim do mundo. Ilha do Cacau. Sanji pega os óculos de um chefe enquanto se disfarça para sair da fábrica de doces. O bolo de casamento é trazido e os cidadãos ficam maravilhados com ele e torcem por Pudim e Chiffon. Enquanto isso, Pond observa a procissão por trás de algumas folhagens e fica encantado ao ver sua filha Chiffon. Forno então chega para parar o bolo, perguntando-se por quê Pudim o está levando para o mar quando Big Mom está indo para a Ilha do Cacau. Pudim argumenta que não quer arriscar que Big Mom danifique a Ilha do Cacau, e Oven concorda com isso e permite que ela prossiga. No entanto, ele ataca Chiffon e a joga no chão, com a intenção de puni-la por seu papel na traição de Bege contra Big Mom. Pudim quer parar Oven, mas Sanji diz que ela também se tornará uma traidora se o fizer, embora ele também não tenha certeza de como pode intervir. De repente, Chiffon se levanta exclamando que ainda precisa ajudar a terminar o bolo. Oven a pegou para matá-la antes que Pond mergulhasse em Oven, fazendo Sanji rapidamente chutar Oven no pescoço e agarrar Chiffon antes de trazê-la de volta para o carrinho. Eles a esconderam sob um lençol enquanto Oven pulou e a agarrou enquanto Pudim argumentava que eles ainda precisavam dela antes que seu Dendemushi saísse, informando que Bege estava navegando para a ilha. Oven contata Bege enquanto o Nostra Castelo continua rumo à ilha enquanto é perseguido pelos Tartes. Oven diz a Bege para se retirar ou ele matará Chiffon, mas Chiffon diz a seu marido e sua equipe para deixá-la, agradecendo-lhes por serem sua única família verdadeira. Oven responde atacando-a, e os piratas Fire e Tank ficam angustiados ao ouvir seus gritos através do Dendemushi. Bege concorda em encontrar Oven na costa, e ele acalma a Pace enquanto Oven arrogantemente diz a Chiffon que esta será a última vez que ela verá sua nova família. No entanto, Bege dá um tiro explosivo que atinge Oven bem no rosto, fazendo-o voar para fora do carrinho que carregava o bolo, e ele diz a Pace que este é o seu modo de vida enquanto sua equipe aplaude e Chiffon chora de alegria. Forno se levanta e começa a
esquentarem um ataque de raiva. Ele e sua tripulação se preparam para atacar, mas para sua surpresa, o Nostra Castelo acelera até atingir a costa. Bege então revela que é um navio anfíbio que pode viajar por terra, e seus tanques o levam até a ilha, onde ele rola em direção ao grupo de Chiffon. Enquanto os piratas Fire e Tank atacam os piratas Big Mom, Bege diz ao grupo de Chiffon para trazer o bolo a bordo, o que os assusta, pois eles não têm ideia de como fazer isso. No entanto, Sanji responde chutando o carrinho no ar e diz a Bege para abrir espaço para que ele pouse no navio. Ó! Ensolarado! Navios! Os navios da Big Mom estão nos alcançando! Chopper gritou do convés atrás dos outros. Prepare-se para atacar! Enquanto os outros se preparavam, Cenoura estava no telhado do ninho do Corvo olhando para o céu antes de Chopper se levantar para informá-la que eles lutariam até encontrarem Sanji. Ei, Chobro! Ela falou puxando o chapéu para baixo. É lua cheia esta noite? Ela perguntou enquanto continuava olhando para o céu, confundindo Chopper. Continua.